Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. E eu quero presentear você hoje com a leitura do texto que encontra-se em João capítulo 5, versículo 24, que nos diz o seguinte: em verdade, eu vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Primeiramente, é necessário nós considerarmos quem disse estas palavras. Quem as disse foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Deus encarnado, aquele que criou todas as coisas que existem. E com o mesmo poder, com a mesma verdade, ele disse o seguinte: em verdade, eu digo para vocês, aquele que ouve as minhas palavras, porque as minhas palavras são verdadeiras, as minhas palavras trazem salvação, a minha palavra é o Evangelho. E aquele que crê que Deus me enviou, crê que eu sou filho de Deus, eu sou o Deus encarnado, aquele que crê em mim, esse tal ganhará de mim uma segurança que não é vista em nenhum lugar, em nenhuma filosofia, em nenhuma ideologia, em nenhuma religião. Eu vou dar a você uma segurança eterna. O texto bíblico nos fornece a verdade de que aquele que ouve a mensagem do Evangelho, que consiste em crer no Cristo, Filho de Deus, enviado por Deus, este tal tem a vida eterna. Não entrará em condenação, em juízo, em tormento eterno, mas ele passará para um estado maravilhoso. Ele terá vida. Ouça novamente o que o texto bíblico nos fornece como uma verdade absoluta. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No instante em que você, meu querido, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Filho de Deus, crê que esse Filho de Deus morreu naquela cruz, o Filho de Deus derramou o seu sangue em seu favor para pagar pelos seus pecados, e você, reconhecendo-se pecador, falho, acredita que de fato o Cristo eterno de Deus pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar, e com fé crê nessa mensagem do Evangelho, a Bíblia garante a você vida eterna. Você passou de um estado de morte espiritual e passou para um estado de vida espiritual. Você passou da morte para a vida, e isso garante a você vida eterna. Uma vida abundante aqui, que é evidente que não é a ausência de problemas, mas, sobretudo, uma vida abundante na eternidade, porque você estará com o Filho de Deus para sempre. Você prestou atenção no que eu disse? Essa é a Páscoa. A Páscoa é o Filho de Deus, o Cordeiro que foi imolado para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando você crê, você nasce de novo. Quando você crê, você recebe dele a água viva, como nós já falamos em vídeos anteriores. Quando você crê, você tem salvação eterna, garantia, segurança. E aí, você quer esse presente? Você quer ganhar isto nessa Páscoa? Você quer entender o verdadeiro sentido da Páscoa? Creia no Senhor Jesus Cristo. Você tem ouvido a palavra. A Bíblia diz, aquele que ouve a palavra, aquele que discerne, aquele que compreende. E este tal entende que sim, aquele homem era o Filho de Deus. E ele morreu por mim, pecador.
e Ele me dá de graça salvação, vida eterna, redenção. Creia no Senhor Jesus Cristo e receba nesta Páscoa a verdadeira Páscoa, salvação. Que Deus te abençoe. E se você tem alguma dúvida acerca daquilo que eu acabei de dizer para você, escreva nos comentários, tente contato conosco. Nós teremos o maior prazer de tirar as tuas dúvidas e te conduzir a toda a verdade. Que Deus muito te abençoe.